Olá, boa noite, meus amigos. Estamos de volta e hoje nós vamos bater um papo com o amigo Caio Ock, advogado, um jovem advogado que vai falar para a gente um pouco da sua experiência, das suas escolhas de vida e também sobre as relações familiares, né? Então, no aguardo. Yuri, um forte abraço, viu? Bom ver você por aqui. Doutor Caio Ock é o nosso convidado de hoje, no bate-papo que a gente vai ouvir dele um pouquinho da sua experiência, né, de vida e também sobre o seu trabalho, em especial. Marlise Ock, um abraço, viu? É bom a família Ock estar na área aí, uma família muito querida, eu gosto muito. E hoje o nosso bate-papo vai ser com o doutor Caio Ock, né? A gente vai trocar uma ideia aí, ele vai falar um pouquinho da sua experiência. Ainda é jovem, mas já está se dedicando à advocacia. E hoje a gente vai explorar um pouquinho dele, os seus conhecimentos na área familiar. Eu quero te agradecer, tá? Por nos dar esse prazer desse bate-papo legal e agradecer aos nossos amigos que já estão nos acompanhando aí. E queria que você se apresentasse ao nosso público, falasse, desse sua primeira apresentação, para depois a gente começar a fazer algumas perguntas sobre a sua trajetória de vida. Pronto, para quem não me conhece, eu sou Caio, eu sou advogado especializado em direito de família, trabalho aqui em Salvador, tenho uma atuação em alguns outros municípios da Bahia, inclusive Ilhéus, que é onde Jefferson está hoje. Mas, verdade. Eu sou formado pela UFBA e estou fazendo Isso. pós atualmente pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É basicamente isso. Ainda não tô tão velho assim para ter um currículo tão grande, mas Mas já tem uma boa experiência, né? Na área de isso, família em especial. Eu exatamente. queria iniciar te pedindo para você falar um pouquinho para a gente o que te chamou a atenção para a área do direito. Ó, já tem a família aí dizendo, ó, a tia está dizendo orgulho do sobrinho. É isso aí, eu tenho orgulho. O que te chamou a atenção para a área do direito? Que despertou? Olha, uma das coisas que mais me despertaram a fazer o direito foi realmente porque eu vejo que aqui no Brasil, eu tinha uma noção, mas eu acabei confirmando essa noção já na faculdade, de que as pessoas elas têm muitos direitos que são previstos na lei, mas muito pouco conhecidos. E geralmente o que acontece é que os grandes Sim, empresários, grandes empresas, até o próprio governo se aproveitam desse desconhecimento que as pessoas têm, né, desconhecimento dos seus direitos, para acabar abusando sim. dessas pessoas, né, tomando práticas ilegais, práticas imorais até, e acabar retirando, às vezes, coisas que estão previstas na lei para aquela pessoa em especial. Então, isso acabou se confirmando muito depois na minha faculdade, porque muita coisa foi dizendo, nossa, isso a gente tem, está previsto isso, entendeu? Está previsto Sim. esse direito para o idoso, está previsto esse direito para a gestante. Uma coisa também muito que a gente descobre é plano de saúde. Meus sócios atuam em plano de saúde, então a gente, quando olha o plano de saúde, a gente vê que tem uns reajustes muito abusivos no plano. E aí depois, Sim. quando a gente ganha o processo, a pessoa tem noção de quanto estava alto e quanto deveria estar. E no direito de família também não é diferente, mas o que eu vejo muito no Sim. direito de família é dúvidas. Ou seja, então é muito importante essa Sim. live que você faz, porque, Sim. especialmente na área de família, existem muitas dúvidas do que está previsto, o que é que pode ser feito, quais são os meus direitos, o que é que eu posso fazer com meu filho, o que é que eu não posso. Então, eu queria até parabenizar você pela iniciativa, porque realmente é muito bom, inclusive a Defensoria Pública, que é o advogado, digamos assim, de todos nós, está fechada para Sim. atendimento presencial, então muitas pessoas não podem, né, tirar essas dúvidas. E Verdade. até eu também sou advogado monitor do SAJU, aqui da UFBA, que é como se fosse uma defensoria pública, só que Sim. universitária, e a gente também não está atendendo presencialmente. Então, a gente vê muitas dúvidas que sempre surgem, principalmente na área de família, e é importante momentos como esse para a gente tirar esse tipo de coisa e não ficar nada, nenhuma ponta solta.
isso é importante a gente estar construindo. Nesses momentos de pandemia e dificuldade, a gente tem que buscar soluções, né? A Exatamente. visão da tecnologia também serve para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho ainda na sua vida pessoal, antes da gente entrar no direito em si da família, tem algumas questões que a gente vai abordar, Uhum. mas por que eu vou te fazer essa pergunta, que eu acho importante? Porque você ainda muito jovem, mas já está em uma direção importante. Quero mandar um abraço ao meu querido professor Jamil Ock, meu professor do coração, dos tempos maravilhosos de IME. E você conhece muito bem essa figura ilustre e maravilhosa. Conheço, muito. Então, você é uma referência já ainda jovem para muitos jovens que ainda estão pensando para que lado vão, qual o objetivo que querem, entendeu? Por isso que eu vou fazer mais uma vez uma pergunta mais do cunho Claro. meio que pessoal. O jovem como você ainda está escolhendo um caminho. E o direito é uma luz nesse caso. Qual a dica que você dá para aquele jovem que está na dúvida se ele quer realmente seguir para fazer o direito ou se vai seguir outros caminhos? Você, como jovem, já sofrendo algumas dificuldades, mas vencendo, Uhum. dê um feedbackzinho para essa galera que está aí ainda se Olha, preparando. uma das grandes dicas que eu dou é que se você tem certeza que você quer direito, não faça direito. Se você tem certeza, não faça, porque a chance de você, às vezes, se decepcionar é muito grande. Então, eu acho que a pessoa que tem dúvidas é a pessoa certa para fazer direito. Porque é a pessoa que ela vai questionar o que vai estar sendo feito, é a pessoa que vai ver, às vezes, com maus olhos a aula e acha que aquilo Sim, não é correto. Então, eu acho que a pessoa que tem sim, dúvidas é a pessoa que deve fazer. Eu acho que o grande problema do direito hoje são as pessoas que têm certeza na faculdade. Então, acho que essa é a grande dica. Tá com dúvida, pode fazer. Vá em frente, faça. Quando eu estava escolhendo o que fazer, uma das coisas que eu acabei indo para a Feira do Guia do Estudante, minha faculdade, ou sim, minha escola Piedade, saudosa sim. Piedade, quero inclusive voltar lá Saudosa. com aulas normais para revisitar. Mas a Piedade fez essa excursão que eu acho muito importante. A gente foi lá para a Feira do Guia do Estudante e lá tinha um palestrante que era psicólogo e a especialização dele era em vocação profissional. E aí ele falou, Sim, olha, não tente tentar acertar na primeira opção. Se você pode ser que você sim, não acerte e aí a próxima opção você vai dar certo. A gente está recheado, eu sou recheado de exemplos de pessoas que eu tenho contato que sim. começaram direito, viram que na verdade o que queriam era outra coisa, e aí mas descobriu no direito, foi prestar outra coisa e graças a Deus está muito bem sucedido. Eu tenho um caso de um colega meu e no primeiro semestre, a gente, quem faz direito, tem a primeira matéria é economia, fundamentos da economia. Depois a gente não vê Sim. mais economia, infelizmente. Mas meu colega gostou tanto de economia, que no segundo semestre, quando ele viu direito, ele falou assim: olha, não é para isso que eu quero. E foi em direito que ele descobriu isso, eu quero economia. E ele foi e está fazendo, acho que já formou, inclusive, ele formou em economia. E aí, nessa palestra, na Feira do Guia do Estudante, o professor colocou esses dados. Ele disse assim: olha, tem muita gente fazendo direito, engenharia e medicina. E todas as outras áreas estão precisando de profissionais. Ou seja, tem muitas Sim. áreas aí que estão tão carentes e que a pessoa provavelmente vai ganhar muito dinheiro e saindo desse emaranhado de tantas pessoas que fazem essas três profissões apenas. Então, assim, você está na dúvida, faça direito, entre. Se você não gostar, vá para uma outra área, não tem problema nenhum. Eu tenho colegas meus que, inclusive, entraram em direito e hoje estão fazendo veterinária. Eu tenho eu tenho aqui um caso desse colega que está fazendo economia, tenho colegas que saíram, foram para a administração, tenho colegas que formaram em direito e Sim. só formaram para ter o conhecimento jurídico e aí foram para a vida com esse conhecimento e não estão atuando especificamente na área. Acho que a coisa bonita do mercado profissional é porque não faltam áreas e graduações, especializações para você optar. Inclusive, vou fazer até aqui uma propaganda da Sim, fica à UFBA, vontade. a propaganda da. Não propaganda comercial, mas propaganda da UFBA, propaganda inclusive da Faculdade do Sul da Bahia, a Federal, porque Sim, eles têm um curso chamado Bacharelado Interdisciplinar. E nesse sim, bacharelado é basicamente o que? A pessoa entra, é um curso de 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa entra na área de concentração. Então, assim, você entra em humanas, você entra em sim, exatas, sim. você entra em ciências médicas.
E aí, depois disso, depois de um ano e meio, você pode escolher qual curso você quer se aprofundar. Então é Sim. ótimo porque você vê na prática, mais ou menos, do que significa. Olha, eu quero mesmo direito, eu quero mesmo psicologia, estou na dúvida entre direito e Sim. ciências sociais. Entra no BI, que aí você vai ter mais ou menos um arcabouço, né, de Sim. todas as matérias, e depois você pode focar e escolher de uma forma mais certa, além de que, para quem gosta de concurso público, para quem quer ir na área de Sim. concurso público, inclusive eu até recomendo entrar no BI, porque você já sai com uma graduação com 1 ano e meio, 2 anos. Então você já sai com a Sim. graduação para concurso, já serve para conhecimento, para aqueles títulos, né? E depois você Sim. forma em Sim. direito, inclusive aproveitando matérias, e nesse ano não é perdido, esse 1 ano e meio, 2 anos não fica perdido, de forma alguma. Inclusive, eu até penso em voltar para falar só para fazer o BI, de tão bem que falo, e que eu acho que muito é bom. Ó, você já tem elogio aí do grande professor Lúcio Guzmão aí, ó. Tá vendo aí? Foi meu Eu professor de tinha. escola de filosofia. Agradeço muito a ele. Acho que Tá vendo aí? muito do que eu gosto de filosofia hoje, acho que eu nunca nem converso com ele tanto assim, mas eu fui monitor de filosofia do direito muito por conta das aulas dele, porque eu gostava tanto, eu Que fui maravilha. monitor, fiz monitoria. Meu TCC foi em filosofia do direito e hoje eu faço uma Olha aí. pós-graduação em filosofia do direito para ser professor de filosofia do direito. Então eu queria mandar um abraço aí para o Lúcio, porque realmente foi uma grande referência. Ele é referência na nossa cidade e região. Falar em referência do direito, também entrou aí doutor Jefferson Ramos, um forte abraço, uma figura ilustre, muito, muito querido. Eu sou fã também. Mas vamos entrar um pouquinho no direito da família. Eu estava fazendo uma breve pesquisa sobre algumas coisas para a gente discutir aqui, né? Sim, sim. E quero mandar um abraço à família Ó, que está em peso aí, grudada, é massa. Isso eu acho que show de bola isso aí. Sobre essa pandemia, eu estava pesquisando que em alguns países, peguei dois exemplos, houve um aumento, né? No caso da China, um aumento gigantesco de divórcio, né? E Exatamente. Na França houve um aumento da violência doméstica. E isso reflete diretamente na sua área. No Brasil, nós tivemos também alguns problemas. E aí, referente a pensões e etc. Fale para a gente um pouquinho da coisa global, né? E depois a gente vai para a especificação. Pronto. O que a gente tem visto muito, realmente, eu ia trazer esse dado, foi bom você trazer. A gente acabou deve ter pesquisando a mesma coisa, Que maravilha. mas a gente no direito aqui, principalmente aqui em Salvador, a gente tem visto realmente uma explosão de divórcios e uma explosão de casamentos também. Não vamos olhar só para o lado Sim, negativo. Está tendo uma explosão de sim, casamento porque as pessoas estão tendo que morar juntas, né? Então acaba que vê que dá certo, enfim, sim, sim. e aí se casa também. Mas infelizmente está tendo explosões Enrola. de divórcio por conta do hipercontato, né? A hiperconvivência, a convivência extrema de que você não tem nem aquela folga, né? Do trabalho, aquela folga Verdade. de comprar um pão. Enfim, é uma hiperconvivência. Então, infelizmente, a gente está tendo esse tipo de coisa e esses atritos acabam levando a divórcios. Os divórcios, geralmente, quando eu sempre oriento meu cliente, ó, você vai casar, pense sempre, claro que a gente não quer ficar pensando nisso, mas pense se o pior acontecer, para vocês não brigarem, não deixarem de serem amigos, deixem já tudo ajustado no casamento, né? Porque no casamento, poucas Sim, pessoas sabem, você pode fazer um que a gente chama de pacto antinupcial, que o nome sim, difícil é só dizer assim, um pacto antes das núpcias, que é definir o que é que fica para quem antes mesmo de casar. Então, quando você faz isso, você acaba evitando um trabalho imenso, porque quando você não faz esse pacto antinupcial, você está escolhendo o que está definido na lei. E o que às vezes o que está sim, definido da lei, você não acha justo. Então, quando, por exemplo, eu chego, por exemplo, tive o caso de um cliente que me ligou há 2 dias atrás. Falou assim, Caio, eu estou sim, querendo me divorciar da minha mulher e a gente não tem bens. Eu falei, ó, vamos com calma lá. Como assim vocês não têm bens? Não tem como. Algum bem vocês têm. Aí ele falou, não, a casa é minha, mas não está no nome dela. Eu comprei essa casa antes. Eu falei, ó, tem um bem, porque a partir do momento que vocês casam, mesmo que a casa seja sua, toda a reforma que foi feita na casa, ela, definida em lei, como vocês não tiveram pacto antinupcial, definida em lei, essa reforma, a metade é dela. Então vocês têm bens a sim, dividir, só está oculto. Entende? O carro está no meu nome.
Mas eu pergunto, você comprou o carro durante o seu casamento? Comprei. Então o carro, apesar de você ter pago com o seu dinheiro, como está na lei, como está na lei definido que toda aquisição é dividida pela metade, você não escolheu diferente disso, então acaba que o carro vai ser dividido pela metade. Então, assim, por não ter feito isso, as pessoas geralmente são surpreendidas com esses aspectos do divórcio que aparecem depois que elas descobrem, então a gente está dividindo o carro e nunca soube, eu divido a reforma e nunca sabia. Então, os divórcios, eles estão aumentando e as pessoas estão se surpreendendo, e acho que acaba piorando. Uma das coisas Sim. que, infelizmente, eu vejo muito é que existe meio que um gráfico, digamos assim, de estresse. Primeiro é o estresse do divórcio, primeiro é o estresse de decidir que vai divorciar, depois é o estresse do divórcio, depois é o estresse da pensão, e depois de muito tempo que esse gráfico vai diminuindo e aí vai virando amigo. Aí eu sempre digo para o cliente, ó, você ainda está na fase da briga, você não está na fase do amigo ainda não. Então vamos pensar que vocês aí, por enquanto, tá dando com um inimigo. Ele não te quer o bem por enquanto. A gente vai transformar isso, a gente vai tentar ele fazer te querer o bem. Mas, enfim, assim, Essa é a minha dúvida. sim, diga. Quero saudar a psicóloga Tia Nem, que entrou aí na estante. Eu já fiz o convite. Brevemente a gente vai estar batendo um papo com a psicóloga também para falar sobre esses conflitos. Sim. Então, você está ali com o cliente e ele está decidido separar. De repente, no meio do processo, eles lá se encontram, rola molove, e aí resolve não mais. Mas já algumas decisões judiciais já saiu, né? E aí, como é que fica? Ó, não tem problema nenhum. Inclusive, a gente chama isso até de situação absurda. Que às vezes o direito, os livros, eles levam a situações absurdas, assim, para a gente testar ao máximo a lei, até onde a lei consegue responder. Mas essa situação, a gente inclusive já debate muito em livro e discussões, enfim. Sim. Não é ilegal a pessoa divorciar e casar de novo com a mesma pessoa. Se por acaso o divórcio, a pessoa, enfim, acontece. Eu tenho clientes que até hoje são. O cliente, digamos, o homem é até hoje apaixonado pela mulher, não quer se separar, cria todos os entraves para não separar, mas separa. E separa por ela. Eu acredito que se ela quiser voltar, ele até volta e desfaz tudo. Mas se por acaso for feita a homologação do divórcio, no caso, aquele casamento terminou. E aí eles podem começar um outro casamento. Uma outra situação também que pode acontecer brigamos, vamos nos divorciar, separa os corpos, né, que a gente chama separação de corpos. Sim. Separou os corpos, então ali é o encerramento do matrimônio, digamos assim, da união, e aí tudo que acontecer depois Sim. daquilo não está comunicando os bens, ou seja, se as pessoas têm dois Sim. bens, se ela adquire um carro, adquire uma casa, não está comunicando. Mas ainda não homologou o divórcio, está só separado o corpo, está Sim. resolvendo. Aí voltou. Aí o que acontece? Naquele lapso de tempo em que os corpos estavam separados, aquilo não está comunicado. O ideal, na verdade, é fazer um documento público em cartório dizendo que aquele lápis, se a pessoa tiver nesse preciosismo, né? Eu estou dizendo, situações Sim. absurdas. Porque no final vai se juntar, não quer nem saber o que aconteceu nesse meio tempo, não está nem O aí. papel pouco importa. Mas se quiser ir nessa situação absurda e gostar muito, tipo assim, gostar muito de gastar com advogado, nesse meio tempo você faz um documento público dizendo que vocês se separaram de corpos e os bens adquiridos naquele meio tempo não está comunicando. Então você pode fazer esse tipo de coisa, apesar de ser realmente uma situação absurda, mas pode ser feito sim. Outra situação absurda que eu já vi, Uhum. Então não é tão absurdo o assim. conflito, a família ali, o atrito entre o cônjuge, e aí tem um dos filhos, um filho pequeno, e aí a mulher ela solicita a decisão judicial lá para o cara não chegar perto, né? E Uhum. aí, de repente, o love rola, e aí, é, digamos assim, o rapaz volta para estar perto, só que já tem uma decisão judicial proibindo ele estar perto. E aí, como é que fica? Rapaz, isso é uma situação muito complicada, porque assim, se aconteceu do juiz dar uma decisão para não estar perto, é porque aconteceu alguma coisa muito grave, né? Enfim, eu não digo que pode ser esse caso, porque às vezes tem juízes que não entendem dessa Sim. forma, entendem de outra forma, mas os juízes mais conservadores, assim, é caso de violência, é caso de abuso, é caso de drogas, coisas desse tipo, assim, que Sim. fazem com que não se Sim. aproxime, não possa se aproximar nem da criança nem da mãe.
Se por acaso acontecer de retornar, dele retornar e ver a ex-esposa, a filha, enfim, o que seja, o ideal, na verdade, para ele se proteger, é os dois comunicarem-se ao juiz. Porque se por acaso acontecer de que, por exemplo, sei lá, um policial passa, sabe porque geralmente cidade pequena, né, tá sabendo do que está acontecendo. Sim, Vê sim. próximo, se o policial, inclusive, prender ele vai estar certo, porque existe uma decisão judicial que determina a prisão se chegar próximo. Então, o ideal é realmente comunicar ao juiz que está acontecendo isso e pedir a revogação dessa medida. Só que o que é que acontece? E aí a gente entra no direito obscuro, digamos assim. É que às vezes a mulher, o marido, enfim, não quer tomar essa decisão porque não tem como voltar atrás depois, né? Porque você fala como ele comunica isso para o juiz depois não vai te dar uma protetiva de novo. O que é que está acontecendo? Você gosta ou você não gosta da pessoa? Entendeu? É perigoso ou não é perigoso? Aí fica uma situação difícil. Então, nessa situação, a pessoa não comunica o juiz. Ela fica com aquele mandado judicial ali na mãozinha dela, e aí na primeira briga ela aparece com o mandado na frente do juiz. Ou ele apareceu enfim, manda ele, tira ele daqui de casa, na primeira briga que acontece. Inclusive, eu lembro que eu já vi um caso que o marido batia na esposa, né? Batia na esposa, mas ele só batia quando ele bebia. Então, o que acontece? Ela conseguiu esse mandado judicial, e com esse mandado judicial, ela falou, se você for beber, eu vou dizer que você está chegando perto de mim, e você vai ser preso. Aí ele não bebia mais, aí ele parava de beber. Então, ela utilizava até isso, entendeu? É a forma como a sociedade utiliza o direito da sua maneira para se proteger. E também já aconteceu um caso, por exemplo, de que isso foi um dos primeiros casos. Logo quando eu formei, foi um dos primeiros casos que eu peguei, assim. Você tem noção, eu namorava na época, foi no dia dos namorados, recebi a ligação, e aí falei, vou ter que resolver, porque era madrugada. A mãe ela tinha guarda unilateral, que é a guarda unilateral. Apenas ela poderia ver a criança e cuidar da criança. O pai não pode ver. O pai pode fiscalizar, mas não poderia ver. E aí o que foi que aconteceu? Ela tinha essa guarda unilateral, e aí o pai disse assim, pô, eu tô com muita saudade do meu filho, da minha filha. Tô com muita saudade dela, quero ver ela, quero ver ela. Aí ela falou, tudo bem, eu vou te dar aqui a criança, você vai ficar agora quinta e sexta com a criança, sexta-feira você me devolve. Aí o que foi que aconteceu? Sexta-feira ele não devolveu. Ele não devolveu a criança. E aí o que aconteceu foi que ela começou a ficar desesperada, a família começou a pressionar, né? Para dizer assim, por que você deu essa criança? Não era para ter dado e tal. E aí eu recebi no dia dos namorados a ligação, sábado de noite, para resolver essa situação. Eu tive que pedir no plantão. Aí depois eu fui descobrir que existia porque o pai era drogado, enfim, e tinha risco de violência. Aí eu coloquei isso tudo na decisão e fui resolver isso sábado de madrugada, entendeu? Então assim, ela não deveria deixar a criança com ele, mas deixou porque ele falou, pô, tô com saudade, quero ficar com ele. Inclusive depois eu até conversei com o oficial de justiça, não teve nada, chegou lá, não estava tendo nada, pegou a criança e trouxe de volta. Mas existia uma decisão que não deveria ser entregue a criança para ele, mas mesmo assim a mãe descumpriu. E por saudade, às vezes fica com pena do pai, né, para que ele, enfim, visse um pouco a criança, coisa do tipo. Eu quero mandar um abraço para o amigo Jorge Moreno, ele é daí de Salvador, mas está em Ilhéus, trabalhando, nos servindo, está diretor da Sutran. Um forte abraço para Jorge Moreno, também um engenheiro muito querido aqui. Chegando em Ilhéus, né? Agora eu queria saber de você o seguinte, eu ouvia muito falar e não sabia o que era. Pesquisando, eu fui saber agora recentemente. Mas antes de voltar ao tema específico, mas é um tema que eu acho que tem a ver com o bate-papo aqui. Alienação parental. Como é que se resolve isso no meio do direito? Alienação parental, para quem não sabe, é quando um dos pais ele começa a mexer na cabeça, geralmente, de uma criança muito pequena, que é a filha dos dois, para que a criança se afaste do outro pai. Então, por exemplo, quando, já peguei casos desse tipo, quando o pai pede para que a filha não chame mais a mãe por mãe, chame pelo nome. Então, assim, então chega lá e chama Maria, entendeu? Ou então diga assim, você tem que chamar de mãe
fulaninha. Fulaninha é a madrasta dela. E ela começa a chamar a madrasta de mãe. Eu já peguei casos, então, por exemplo, de mãe que pega a criança e leva para outro estado, sem avisar ninguém. Leva para outro estado para tirar o convívio do pai, para tirar o convívio do pai da criança. Então, assim, são situações que a gente vai percebendo que começa a se afastar a criança de um dos pais. Essa situação é muito grave. Geralmente, quando acontece isso, se ficar caracterizado, por exemplo, nessa situação da mãe que levou para um outro estado, o juiz mandou pegar a criança no outro estado, eu não lembro, não sei se é Sergipe ou era Pernambuco, mandou pegar a criança no outro estado, trazer de volta e a mãe perdeu a guarda. Entendeu? Então, assim, situações, ela poderia visitar e aconteceu a situação de que a guarda era da criança e a mãe que visitava no final de semana. Então, a situação que geralmente é o contrário, se inverteu nesse caso, tudo por conta dessa atitude errada da mãe. Então, a alienação parental é mais ou menos desse tipo. Quando não é muito evidente, geralmente o juiz solicita que seja o conselho tutelar seja chamado juntamente com a gente faz uma perícia psicológica, que aí a criança começa a ir para um psicólogo da justiça, determinado pela justiça, para começar a se consultar, para saber se realmente está acontecendo isso. E aí existe uma audiência, pouca gente conhece, só quem está atuando mesmo na área sabe, tem uma audiência chamada audiência guiada, que é quando a criança e o psicólogo, digamos, fica numa sala e o juiz, o advogado, o promotor, fica em outra sala com um ponto, não um ponto de ouvido, mas assim, digamos, um vídeo, e aí o juiz fica perguntando para a criança, o seu pai, fica perguntando para o psicólogo, né? Pergunte aí se o pai dela está mandando chamar a mãe pelo nome. Aí ela fala tudo isso para não assustar a criança. E aí, se ficar confirmado mesmo, geralmente o que acontece é a pessoa perder a guarda, ou então ficar só com o direito de visita nos finais de semana. Teve uma pergunta aí do Alan, se os tios também podem fazer alienação parental. Qualquer pessoa pode fazer alienação parental. Mas na questão do tio, a gente tem que saber se o tio está sendo respaldado por algum pai ou mãe. Porque se o pai e a mãe não estão nem sabendo o que está acontecendo, não tem nenhuma sanção, digamos assim. Agora, se tiver comprovado que um pai ou uma mãe está auxiliando, ela vai ser sancionada também. O Lúcio está perguntando aqui sobre a questão do poder econômico. Lúcio, infelizmente, realmente, uma das coisas que eu até oriento os clientes, assim, até a gente tem uma discussão ética dos advogados que atuam em família, se é correto fazer isso. Mas eu falo assim, ó, não vá com um celular bom, não vá com um relógio bom, não vá com uma camisa boa, porque assim, tudo isso, o direito de família é muito da visão, entendeu? O juiz vê muito o que está acontecendo com a família. Se ele vê, de um lado, uma pessoa, até dependendo do que você quer, né? Porque se você quer ficar com a guarda, você mostrar poder econômico, você tem mais chance do juiz passar a guarda para você. Se você quer que a pensão alimentícia seja menor, você mostrar poder econômico é ruim, então você tem que diminuir. Enfim, então tudo isso influencia. Tem um caso mesmo que minha sócia conta muito, que uma vez, porque eu não sei se você sabe, mas o cônjuge ele pode pedir pensão alimentícia. Ou seja, então a sua ex-mulher pode chegar e dizer assim, não, eu quero... Vai para baixo, não fica conversando essas coisas não, você quer me quebrar. Espera aí, rapaz. Mas o que pode acontecer é assim, a sua ex-mulher ou ex-mulher de alguém, ou até o ex-marido, nada impede, pode dizer assim, olha, eu tinha um padrão de vida com o Gerberson, eu tinha um padrão de vida que hoje eu terminei e eu não tenho mais esse padrão de vida. Eu não tenho mais, então eu quero esse padrão de vida para mim também, e até depois do casamento. A pensão alimentícia de cônjuge não é vitalícia, ela tem um prazo, geralmente um prazo de 2 anos, geralmente. Só quando o cônjuge é muito idoso, 70 anos, aí fica vitalícia. Mas nesse caso a gente estava pedindo, por exemplo, a pensão alimentícia de uma cônjuge contra o marido dela, e a gente chegou na audiência, quando a gente senta na audiência, a primeira coisa que a juíza pergunta vira para minha cliente e fala assim, minha sócia que estava na audiência, na verdade, vira para a cliente e fala assim, essa unha que você está pintada aí, você pintou como? Ah, lá, doutora, eu pintei comprando um esmalte. Ah, você comprou esmalte, então você tem dinheiro. Se você tá vindo aqui pedir pensão, você está comprando esmalte, você tem dinheiro. Não tem porque você está pedindo pensão. Você quer dinheiro, vai trabalhar. Então, assim, direito de família é muito
é muito pessoal, é muito próximo, assim. Se o juiz tem um preconceito e ele for de juiz de família, esse preconceito vai ficar evidente. Preconceito não no sentido ruim, mas estou dizendo assim, nas Sim, sim. concepções dele prévias do que é correto fazer, do que uma pessoa que tem dinheiro tem. É a partir dessa forma que ele vai formando o juízo de valor dele. Então, infelizmente, a visão do cliente, né, a forma como o cliente aparece na audiência, influencia muito nas decisões. Felizmente ou infelizmente, dependendo do caso, né, dependendo do que você quer. Sim, sim. Veja só, eu estou lembrando de um caso que aconteceu há uns 20 anos atrás. Eu estava, na época, na Marinha do Brasil e dois amigos meus passaram pelo mesmo problema e Hum. tiveram direções, digamos, opostas na decisão judicial. Eu queria fazer a pergunta, até relatar, sem citar, obviamente, o nome. Assim, e o que você está me dizendo aí, o tal preconceito, então agora ficou claro para mim. Um amigo meu se apresentou todo formado lá, todo parecendo gente mesmo na frente do juiz. Ele era QS da Marinha do Brasil, né? Uhum. Seria o soldado da primeira classe, vamos dizer assim. Um Sim. quadro complementar, mas só para ficar claro, um soldado de primeira classe. Ele todo alinhado com a farda de gala de marinha e tudo. O juiz foi lá e ficou 30% do salário dele. Um outro amigo nosso, em comum, assim, amigo dele também, se apresentou na audiência todo mulambo, todo a relento mesmo. Só que esse cidadão, sabe o que ele era de marinha? Ele Hum. era suboficial de marinha, ou seja, uma patente entre os praças elevadíssima. E o juiz botou lá 15% do salário, ou foi 10%, mais ou menos isso. O que pesa nesse momento para o juiz colocar essa Exatamente. divergência? Exatamente. Infelizmente, o juiz, às vezes, eles não. Ave Maria, eu não estou dizendo que os juízes não estão lendo o processo, não. Sim, sim, fica Tá? Assim, tranquilo. não estou dizendo, não estou cotando nenhum caso específico, nem nada, cotando nem sobre nenhum Sim, juiz sim, sim, específico. Mas, assim, geralmente o que sim, acontece é que o juiz é muito da audiência. O juiz, na audiência, ele vê o que é que está acontecendo. É muito comum o juiz perguntar para uma parte assim: me conte sua história aí. Isso não está previsto em lugar nenhum do código. O juiz só pode ouvir uma parte se uma outra, se a gente solicitar. Então, assim, ele fala assim, mas me conte aí sua história. E aí começa a contar. E vai. sim, E aí ele vai. A partir do momento que vai se resolvendo na audiência, pode ter esse tipo de conclusão, de 15, uma diferença de 15% né? do salário. Da pensão alimentícia que foi definida. Por isso que eu digo assim, é sempre bom quando a pessoa procura um advogado saber se o escritório tem um advogado que a gente chama só advogado pautista, que é o advogado que faz pauta de Sim. audiência. Então esse advogado ele dobra o juiz, assim, dobrar no sentido bom, assim, de dizer assim, saber como lidar com o juiz, sabe o que alegar, sabe o que falar, sabe exatamente nessa coisa, ou não vá arrumado, não vá dessa forma. Eu tô insistindo tanto nisso, mas é comum aqui em Salvador, infelizmente Sim. mesmo, você tá no elevador, não é cliente meu, nem sei quem é, eu estava no Sim. elevador e tinha um rapaz que estava com a calça jeans, acho que ele devia estar indo para alguma audiência de pensão alimentícia, ele rasgou a calça no elevador, entendeu? Eu do lado dele estava lá rasgando a calça para mostrar a calça rasgada para o juiz ver que ele não tinha dinheiro, entendeu? São coisas desse tipo que Sim. infelizmente acontecem. E o Lúcio perguntou, a gente não tem condições de saber como proteger a racionalidade do juiz dessa forma. Sim. As discussões são muito antigas, eu posso aí citar vários autores que tratam desse tipo de coisa. Mas, Sim. infelizmente, hoje no Brasil a gente não tem digamos assim, um basilador seguro de qual pensão alimentícia fazer. Quando eu faço minhas peças, o que é que eu faço? Geralmente é dizer assim, ó, a criança gasta X, essa pessoa ganha Y, geralmente eu pego aqui o seu juiz, geralmente as pressões alimentícias são de 15% a 30%, eu peço, sei lá, 20%. E aí, vamos ver, eu tento conversar com o juiz para ver se vai, mas não é geralmente definido dessa maneira. Uma outra questão de pessoa alimentícia, e fica a dica para quem está nesse martírio aí de resolver questão de pessoa alimentícia, tanto para receber como para pagar, que sempre se defina se você quer pagar a pessoa alimentícia em dinheiro ou você quer pagar a pessoa alimentícia em um serviço. A gente chama pessoa alimentícia in Sim. natura. Então, por exemplo, o que é que acontece muito? O pai
ele vai ficar responsável pela escola e vai ficar responsável pelo plano de saúde. Aí os advogados que são mais antigos vão lá e definem um valor. Ah, R$ 2.000. Isso aí paga tudo, paga escola e plano de saúde. O correto, na verdade, não é esse. O correto é você dizer assim, ele fica incumbido do pagamento do plano e fica incumbido do pagamento da escola. Independente se o valor aumenta, se diminui, ele é distinto esses dois valores. Então, quando você vincula dessa maneira, acontece, por exemplo, o que aconteceu com um cliente meu, que ele realmente ficou vinculado à escola, não está tendo escola, então ele não está fazendo o pagamento da escola, entende? Então a gente, claro, se a escola subir, ele também tem que pagar um valor maior. Se a escola descer, ele paga um valor menor. Mas aí você fica, primeiro, vinculado se o serviço está sendo prestado efetivamente, e segundo, que você tenha garantia, porque o que acontece, e aí você pode, inclusive, tem uma decisão, inclusive, muito famosa do STJ sobre isso, que é quando o pai ou a mãe, por exemplo, recebia a pensão, tinha que fazer, através dessa pensão, ele tinha que pagar o plano de saúde, e aí o que aconteceu? Ele recebia a pensão e não pagava o plano, a criança ficava sem plano, chegou ao ponto do plano da criança ser cortado. Então, e aí ficou nessa coisa, teve que ir até o STJ para resolver a situação, para que a criança voltasse a ter um plano de saúde. Então, é sempre bom, nesses casos, principalmente de plano de saúde, vincular o pagamento ao plano, que deu encaminhamento do boleto, paga diretamente ao boleto, coisa assim desse tipo. Beleza. Vou voltar um pouquinho ao tema, senão a gente vai aqui tenho várias outras questões em mente. Pode me paralisar, viu? Porque às vezes eu falo muito. Não, mas você está dando show aqui, cara. Você está, assim... como disse o professor Lúcio aí, você é um excelente orador, um cara que é seguro nas colocações. Alguém falou também. Parabéns mesmo, você está num caminho maravilhoso. Obrigado. O sucesso é o caminho que não tem volta para você. Eu queria ver o seguinte. Eu escrevi aqui uma coisa que eu achei interessante. E aí, trazer para você. No dia 25 de março, o STF tomou uma decisão de um HC coletivo sobre as dívidas alimentícias. Quero mandar um abraço à galera que está entrando aí, a Isaac Vinha, Augusto Pinheiro. Me desculpa não estar falando com vocês, é porque eu quero explorar nosso convidado aqui, é o Márcio. Fale para a gente um pouquinho dessa decisão judicial do STF. Foi tão abrangente. Você pode falar só do que você falou, HC coletivo, mas não falou do que se tratava. O STF decidiu, deu um HC coletivo para a galera que tinha dívidas alimentícias, né? A galera preso, que estava com um rolo na justiça aí ele deu uma aliviada. Pronto, 25 de março. O que aconteceu foi o seguinte, com a pandemia do Covid, a gente estava tendo uma situação de que as pessoas... Porque, para quem não sabe, só existe uma forma de você ser preso por dívida. Antigamente existia a prisão por dívida, então a pessoa falava assim, vou chamar a polícia, você não está me pagando. A polícia hoje não resolve nada disso, entendeu? Mas a única coisa que ainda se prende por dívida hoje no Brasil é a pensão alimentícia. Não é porque o resto todo ninguém se importa, não. É porque é a única coisa que é prevista hoje. Então, essa prisão por dívida é uma prisão realmente de dinheiro. Então, é uma prisão que, comparada às outras prisões que são por crimes, né, situações mais graves, é uma prisão, digamos, menor. Inclusive, ela tem um prazo máximo de 3 meses. Que é para forçar a pessoa a pagar a dívida alimentícia. Inclusive, quando você paga a pensão, resolve o problema, você está liberado. Então, o que acontece? Para evitar que uma pessoa ficasse presa por uma dívida, enfim, uma dívida importante, mas ainda assim uma dívida, uma questão de dinheiro, e pudesse contrair Covid, então o STF deu esse HC coletivo, determinando que todos os presos por dívidas alimentares no Brasil fossem liberados para prisão domiciliar. Não significa que a pessoa não vai continuar sendo presa, ela vai estar presa em prisão. Na verdade, todos nós estamos em prisão domiciliar, na verdade. Se nós formos vermos, todos nós estamos em prisão. Mas ele não, em especial, os de dívida de pessoa alimentícia ficariam em prisão domiciliar, né? Não poderiam sair de forma alguma, só com autorização da justiça e tudo mais, para evitar realmente o contágio do Covid. Então foi basicamente isso que foi definido lá, e eu acho que foi muito acertado. Inclusive já tinha uma recomendação do CNJ, para quem não sabe, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como se fosse a Corregedoria Nacional de todos os juízes, já tinha uma recomendação do CNJ dizendo, ó, libere, porque não vale a pena, se às vezes a pessoa contrai isso, vai para o hospital, Deus me livre,
acontece alguma coisa desse tipo, libere as pessoas, e aí o STF muito sabidamente fez isso para garantir pelo menos a vida e a saúde da pessoa. Ó, o professor mandou outra pergunta aqui, vamos voltar aqui. Se tiver mais de uma fonte de renda, eu poderia escolher qual poderia ser descontada a pensão? Olha, Pergunta depende, interessante. depende muito, porque assim, tem a depender, se for funcionário público, o juiz manda descontar diretamente na folha. Então desconta diretamente na folha. Quando não é uma pessoa que é contratado, coisa desse tipo, na verdade o que só tem uma obrigação de que a pessoa deposite o dinheiro na conta. Então, assim, deposita mensalmente o valor na conta. Então, pode ser tirado de qualquer renda. Se você está fazendo essa pergunta, provavelmente é porque é o caso de um funcionário público. Aí é só você esclarecer para o juiz que você quer que seja descontado de uma fonte de renda diferente. Isso é um ofício, é um ofício simples. E aí o juiz manda esse ofício para o órgão público competente e aí faz o desconto, o descontamento da forma que você quiser. Só não pode diminuir o valor, mas de onde vai sair, isso não tem problema nenhum, não. O juiz acata. É porque o problema muito, assim, não estou criticando a classe, não estou falando de nenhum advogado Sim. específico, mas os advogados, eles estão muito, hoje eles são muito, os antigos principalmente, eles são muito presos ainda a coisas que não existem mais. Entendeu? Assim, muitas normas foram revogadas. Você vê ainda advogado falando norma de 73. Entendeu? Assim, uma norma que nem existe mais, já foi revogada há muito tempo. Então, o que falta é muita atualização para saber que existe Sim, esse manejo. O juiz entende, o juiz pode, sim. enfim, é compreensível. Ninguém O quer importante é prejudicar, pagar a pensão, né? ninguém quer prejudicar ninguém na escolha da fonte de renda. Ó, entrou aí Lucinéia. Lucinéia, você deve conhecer ela, né? Um forte abraço para Lucinéia, Um abraço, nossa Siné. digníssima. Eu separei outro tema aqui interessante sobre as guardas e a utilização das tecnologias para a manutenção do contato. Pronto. Essa decisão, nesse momento de pandemia, né? É, Fala um inclusive, pouquinho para a gente sobre isso. Inclusive, meu irmão até me viu aqui super feliz semana passada porque eu ganhei uma liminar disso, fiquei contente. Mas o que foi que aconteceu? Logo quando estourou a pandemia, aqui a gente que atua em área de família, a primeira coisa que a gente pensou é como é que vai ficar as guardas e como é que vai ficar as visitas. Porque Sim, muitos dos acordos de guarda que a gente faz, e até decisões judiciais mesmo, não prevêem uma pandemia de Covid, nem o que é que vai ser sim, feito. sim. E aí o que acontece? Não, não sei, eu não sei, Jefferson, se você já teve, já passou por essa situação de guarda, visita e tudo mais, mas o que acontece Não, não, muito, não. enfim, quem já Graças a Deus, passou não. sabe que o pai ou a mãe utiliza a guarda e a visita como moeda para bater no outro. Infelizmente, a criança às vezes é vista como um objeto por alguns pais ruins. Tipo assim, eu vou pedir a guarda mesmo porque ela vai sofrer, entendeu? Eu vou ter que pagar a pensão, mas a guarda fica comigo. Coisa assim desse tipo. Então, o que Sim, aconteceu a gente viu muito caso de pai ou mãe que tinha uma profissão de risco, por exemplo, pai ou mãe que era piloto de avião, pai ou mãe que era oficial de justiça e entrava em hospital, pai ou mãe que é médico. Então, essas situações são profissões de risco, né, para a criança pequena. sim. E aí o que aconteceu? No início, quando estava todo mundo muito assustado, os juízes determinavam que os pais não vissem a criança presencialmente em 14 dias. E aí era visto pelo celular, né? Tinha visita virtual e Sim. tudo mais. E aí, pronto, teve a situação. Mas depois de 14 dias ficou aquela coisa, pô, não vai ver a criança nunca mais, entendeu? Presencialmente, ou Sim. então vai continuar vendo presencialmente tendo risco. Aí o que acontece? Aí que entra a situação de cada um. Eu já vi casos de um pai que era, eu não peguei esse caso, mas um colega. Um pai era piloto de avião e a criança tinha asma. Então, se a criança tem asma e o pai é piloto, infelizmente, até terminar essa pandemia do Covid, ele não vai poder ver ela presencialmente. E isso foi, inclusive, foi determinado. Inclusive, esse pai que foi piloto de avião, ele queria ver a criança. Ele forçou a ver a criança. Inclusive, chegou na porta da casa da mãe e disse, eu quero ver. Entendeu? Só pra aquela coisa. E não olhou o bem-estar da criança. Aí teve que ser pedido uma liminar. Meu amigo disse que ganhou até a liminar. E tá vendo, enfim, a pessoa tá vendo agora só virtualmente. E aí veio por Skype, WhatsApp, ela que define. No meu caso, da minha cliente, o caso era de que o Sim. pai, e essa é uma outra situação, não está tomando os cuidados do isolamento social. Não é nem que ele tem uma profissão de risco, mas não está usando máscara, está saindo todo dia, Sim. está indo para aglomeração. E é isso, a gente tinha provas. Eu consegui provas disso. É, ó, eu não tô dizendo para a pessoa
fazer uma coisa dessas. Mas quem faz, se for fazer, pelo menos não publique no Instagram, porque eu consegui achar no Instagram, entendeu? Tudo o que tinha acontecido, vi lá a situação e tal. E aí o que acontece? Colocou no processo isso, explicou para o juiz, e o juiz deu a liminar. O pai, inclusive, não pode visitar mais a filha por conta disso, e até terminar essa situação toda da pandemia, até criar uma situação que fique seguro, ou então que ele mude a conduta dele, mostrando que ele está tomando isolamento social. Exatamente por Ó, eu isso. peguei uma frase e queria que você desenrolasse o que você pensa sobre essa frase. Sim. A convivência virtual pode auxiliar a manter aquilo que a Constituição Federal garante a toda criança e adolescente. O que é que você pensa disso? Pronto, o que acontece a criança, não sei se você já viu esse documentário eu sempre conto isso para meus clientes quando a gente vai tratar de guarda e a importância da visita e tudo mais. Tem um documentário da criança lobo que apareceu na Índia uma vez, que a criança, quando ela não tinha contato com o ser humano, ela só teve contato com o lobo, ela tinha aspectos de lobo, ela andava que nem um lobo, ela não conseguia mais falar, ela só grunhia. Então a gente se desenvolve em contato com os outros, especialmente em contato com o pai e a mãe da gente. Então, então é importante que a criança tenha esse duplo contato saudável para ela. No caso da criança lobo, ela não teve contato com ninguém, ela parecia um lobo. Então é saudável para a criança ver um outro olhar. Às vezes o pai pensa diferente da mãe, ou às vezes o pai tem algum hábito que é diferente da mãe, ou a mãe tem um hábito que é diferente do pai. E é normal. Às vezes os diferentes se gostam e tem um filho, né? É normal. Então, é importante, a gente sabe que não é a situação ideal, mas que o pai e a mãe visite o filho, se for o caso, virtualmente, veja pelo celular, veja pelo... Enfim, tem um caso mesmo, acho que é de Espírito Santo, que o avô, não é caso de pai e mãe, mas o avô, apesar de morar na mesma casa, ele mora embaixo e a criança mora em cima, exatamente, Amala e Kamala. O avô mora embaixo, a criança mora em cima, e aí o avô visita a criança por vídeo. E aí usa uns fantochezinhas para conversar com a criança, pedir para a criança almoçar, pedir para a criança dormir. E aí o avô visita a criança, apesar de estar muito próximo, visita virtualmente, que é a forma que ele teve de ficar seguro para os dois. Então, assim, eu concordo com a frase, porque acaba garantindo o direito, primeiro, da criança brincar com os familiares, que é super importante, e também estimular a mente dela, estimular a saúde, estimular o contato, estimular o afeto. A gente sabe que isso aí tem que continuar porque é muito saudável. Acho que a gente tem que, inclusive, se exceder mais no contato com os filhos da gente. Eu não tenho, mas quando eu tiver, com certeza vou seguir para esse caminho. Vou mandar um abraço ao meu amigo Val, emplacadora. Tem vários outros amigos que estão entrando aí, a Bel, uma galera massa que a gente não está parando muito para falar com vocês aí, porque a gente quer explorar nosso doutor querido aí, que é momento ímpar, né? Vamos explorar mais um pouquinho. Falta 8 minutos para terminar, então eu quero tirar mais. O que mais, nesse momento de pandemia, mais tem acontecido no meio? Pode não ser exatamente com você no escritório que você trabalha, mas no geral, quais são os principais conflitos? Tá tendo muito conflito de divórcio, né? Como você trouxe essa informação da China, aqui no Brasil está sendo igual. Tá tendo muito questão disso, mas uma das coisas também que não é família, assim, tecnicamente não é família, mas está envolvido, muita gente está fazendo testamento. A gente está tendo muita demanda de testamento. Infelizmente, as pessoas não estão tendo... A gente sabe, né, que os casos de morte por Covid estão aumentando cada vez mais, e aí as pessoas de mais idade ou que têm problemas... enfim, uma pré-condição, estão fazendo testamentos para pelo menos garantir que se por acaso, Deus me livre, não vai acontecer, mas se acontecer, essa pessoa ela possa pelo menos transferir os bens de forma segura e da forma que ela quer. Mas no meu escritório especial, a gente está pegando muito caso de pensão, principalmente redução de pensão, porque a pessoa, né, perde a renda, não tem condição, a gente sabe que os preços do mercado estão aumentando, e tu tem essa briga, né? Digamos assim, o cônjuge que está recebendo a pensão para a criança quer que aumente, porque está ficando mais caro. E o cônjuge que está pagando, está sem renda, quer que diminua. Então a gente fica nesse embate, né? Para ver se diminui ou não diminui a pensão, ou se aumenta ou não, enfim. Então, isso está acontecendo muito porque está tendo muito cliente que está realmente ficando sem renda e não tem muito o que fazer. Tem que diminuir mesmo. E é importante, só é importante esclarecer
que você tem que solicitar a redução na justiça. Não faça a redução sozinho. Você tem que informar isso para o juiz, porque senão pode se configurar que você não está pagando a pensão. É só para esclarecer isso. Isso é importante, porque eu já vi muita gente se quebrar com isso. É, Fez a cor de boca, aí brigou com a ex, aí deu um BO, ela cobrou, ela pediu na justiça todos os direitos. Mas isso, enfim, exatamente. é, o auxílio emergencial, do auxílio emergencial, se pode também pagar ou receber pensão? Olha, é uma situação difícil porque o auxílio emergencial ele já é como se fosse uma pensão do governo. Então, para realmente, isso aí vai muito de cada juiz. Isso aí realmente é de muito cada juiz. Se for o caso de ter uma situação extrema, de que precisa tirar o valor do auxílio, tem juiz que tira. Isso aí não infelizmente não é geral, mas é muito de juiz a juiz. Tá? Assim, se for o caso, se a pessoa está recebendo auxílio, é mostrar para o juiz que realmente não tem nem condição de tirar, mas assim, você tem um filho, o filho não está com você, você tem que pagar uma pensão. Por menor que seja a pensão, R$ 100, você tem que pagar uma pensão. Nem que você já vi pessoa de R$ 50, é uma situação extrema. Mas você tem que pagar alguma coisa. E aí, enfim, aí acontece e pode ser que aconteça mesmo. Tem outra pergunta aqui do professor. Ele perguntou o seguinte: a questão de guarda com casais homoafetivos ainda tem muitos problemas? Olha, O que há problema? eu vou dizer assim que eu não. Casais homoafetivos, eu nunca vi dar problema com a guarda. Até porque quando o casal se junta, e aí, enfim, é experiência minha, não de. Tipo assim, existe uma pesquisa que casais Sim, homoafetivos, sim. os relacionamentos são mais duradouros, mas geralmente é muito difícil de se separarem. Então, eu acho que a gente não chegou ainda Sim. nem nesse nível. Eu quero chegar nesse nível que a gente tem esse tipo de discussão, mas acho que tá tão recente o casamento homoafetivo e tá tão recente assim Sim. que acho que não teve nem casos ainda de divórcio, pelo menos não chegaram até a mim, de problema de guarda, e se teve, acho que nem chegou a ser problema. Eles devem tratar da melhor forma, inclusive, possível. Mas como não é como as pessoas heterossexuais, né, que, enfim, você até estimulado a casar. A sociedade meio que empurra para não casar. Então, quando eles tomam essa decisão, é uma decisão Sim. muito bem pensada, né? Sim, sim. E como eles não podem ter filho, não é um acidente que acontece, eles adotam, então também é uma situação muito bem pensada também. Acho que todo mundo deveria aprender, inclusive, todo mundo deveria aprender com eles, porque tudo que eles fazem é muito bem pensado e você vê que eles se amam muito e, Sim. enfim, não tem esse tipo de problema. Ó, falta 3 minutos e pouco para terminar nosso bate-papo. Quero agradecer a galera que está aí nos ajudando nas perguntas. Teve um aí eu acho que não é pergunta, é só afirmação. O doutor Adroaldo entrou aí, ó. Um abraço, é um advogado muito conceituado de Itororó, amigo querido. Eu queria dar esse espaço, desses 2 minutos e meio que está sobrando aí para a gente terminar, que você deixasse um pouquinho o seu recado aí para a galera que está nos assistindo. Ó, o meu recado, vai ser um recado breve, é de que, enfim, do direito de família, a gente tem que sempre pensar pelo lado de que a pessoa que você está brigando, né, foi uma pessoa que você amou, né, uma pessoa que você conviveu, uma pessoa que teve junto do seu lado, um momento difícil, um momento triste, e que agora vocês têm que se separar e não vamos criar uma inimizade com isso. Eu sei que é difícil, às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra, mas, assim, já estamos numa situação de pandemia, já está difícil, a gente já está, todo mundo já está estressado, e aí ainda vão brigar vocês dois, então, assim, e se tiver uma criança no meio, Ave Maria, aí que vocês não devem brigar mesmo para não passar isso para a criança. Então, eu acho que meu recado é assim, vamos tentar resolver da forma como trouxeram aí um acordo extrajudicial, né? Um acordo extrajudicial que depois é homologado por um juiz, alguma coisa que não seja briga. Se for para chamar o advogado, é só para chamar o advogado para arrumar o acordo. Só isso. E fazer o pedido para o juiz. Não chama o advogado Beleza. para brigar. Se for para chamar, chame o advogado que, enfim, não incite a briga, porque incitar a briga é pior. Quando você incita Excelente. mais a briga, nada se resolve, entendeu? Eu já peguei muito caso assim. Graças a Deus, já resolvi todos. Mas quando você pega um advogado que é briguento, aí é difícil. Nada anda, então
não transporte isso para você. Acho que um filme muito bom, vou ficar deixar essa dica desse 1 minuto, chama História de um Casamento. Pode assistir esse filme, que é aquilo ali. Acho que vai ter uma mensagem Maravilha, belíssima. maravilha, maravilha. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí. Ó, já estão pedindo a segunda. A gente vai marcar a segunda, mas para falar da outra área que você tem mestrado, tem doutorado, tem quase tudo já de experiência. Área da sua vida. Meu Pronto. querido, muito obrigado pelo carinho. Doutor professor Lúcio, um abraço também para o senhor. E a todos que nos acompanharam até agora. Um beijo no coração de vocês, viu? E, doutor Caio, você está num caminho maravilhoso, viu? Obrigado. Sucesso, cara. Sucesso para Obrigado. você. Vamos estar aí, batendo esse papo sempre que a gente puder. Valeu, viu? Para você também, Obrigado a toda Jefferson. a família Ock. Parabéns pela iniciativa e que continue assim, acho que é importante. E se você quiser me chamar 10 vezes, eu venho 10 vezes aqui conversar. Maravilha. Vai ser um prazer, vai ser um prazer.